Tivemos um pequeno problema técnico, estamos fora do estúdio hoje, então a internet está oscilando um pouco, mas eu espero que vocês compreendam. Se cair a live, vamos retomá-la, não saiam, voltem, certo? Procura o link lá no YouTube e vamos dar continuidade. Estávamos antes disso apresentando a nossa companheira Cida Ramos. Eu sou Cida Ramos, mulher com deficiência, mãe, professora da Universidade Federal da Paraíba e estou deputada estadual. Quero dizer aqui da minha grande alegria de poder estar com a Andréa, com Eli, né, me permita chamar assim carinhosamente. Estamos nervosa não, mas nós estamos aqui à vontade porque eu tenho certeza, Andréa, que você vai fazer um grande trabalho com esse podcast lá em Cabedelo. A gente vai crescer, porque uma mulher que é presidente de um partido como o PSOL, um partido de esquerda, uma mulher que é advogada e que todos os dias guerreia por dias melhores para todos que moram e vivem no Brasil, na Paraíba, em Cabedelo, é porque a gente tem muito a construir. Esse trio aqui hoje, eu estou orgulhosa. Obrigada, Cida. O tema da nossa live hoje é a perspectiva da mulher diante da deficiência e o papel fundamental dos cuidadores escolares. Elisângela vai se apresentar e depois a gente vai divagar sobre esse tema. Então, boa noite a todos. Antes de tudo, quero dizer que eu estou honrada imensamente por poder estar aqui presenciando, participando desse momento, que para mim é uma alegria imensa. Então, meu nome é Elisângela, sou mestre em ecologia, sou bióloga, licenciada e bacharelada. Trabalho na educação tem mais de 10 anos, em vários setores de educação já trabalhei. E aí estou agora como cuidadora de criança especial, que para mim assim foi um desafio imenso começar a trabalhar com isso. Mas ao mesmo tempo que foi um desafio, a cada dia é um aprendizado muito grande com as minhas crianças, com as mães também. Cada relato que as mães contam pra gente é um estímulo para continuar. Apesar de toda a vontade de desistir no caminho, as colegas vão segurando, quando uma quer cair, a outra vai lá e segura, as mães seguram, então acaba sendo um trabalho muito gratificante nesse sentido. E vai estimulando a gente a buscar novas informações, a estudar o porquê de que está acontecendo tantas crianças com autismo, tantas crianças com problema, por que a sociedade ainda não abriu os olhos para isso, como lidar com elas. Então é algo realmente que precisa ser discutido e mostrado e falado e que isso se torne algo natural, né? Não seja algo escondido embaixo do tapete, que as crianças não tenham vergonha, que a família não tenha vergonha de dizer, olha, meu filho tem isso e você tem que respeitar. Então é isso que a gente vem trazer aqui hoje, discutir, conversar e aprender, né, também. Cida, quando eu estudava, né, na minha época, não sou muito novinha, na minha época, eu na minha escola, eu não via pessoas com deficiência. Não via pessoas com deficiência. O ensino, naquela época, ele separava os alunos deficientes do ensino regular. Então, eu puxei muito na minha memória para tentar lembrar do meu ensino infantil, do meu ensino fundamental, e eu só me recordo de ter tido convivência escolar na faculdade. Eu estudei com um menino autista. Na faculdade eu fiz jornalismo e estudei com um rapaz autista, na UFPB. Então, eu tive muita dificuldade de socialização. Muita dificuldade. E eu tive que me reconstruir, eu tive que reconstruir os meus conceitos, eu tive que reconstruir o meu dia a dia com aquela pessoa. E eu sentia muita dificuldade e vergonha de mim mesma, porque as pessoas saíam na hora do intervalo, a faculdade tem um intervalo curto, e aí as pessoas saíam e procuravam lanchar, fazer alguma coisa, tirar uma xerox e tal, e ele ficava só e ninguém dava atenção, porque a faculdade é diferente da escola e é muito corrido e tal. Então, assim, eu me incomodava tanto com aquilo, porque eu saía, a turma saía, vamos,
E pra mim eu tava deixando como se eu estivesse deixando uma mala, assim, uma coisa que me incomodava, eu tinha que voltar para pegar aquilo ali. Aquilo ali deixava um buraco no meu coração, né? E eu não sabia como lidar. Infelizmente, não sabia de verdade. Eu me aproximava, mas o autismo tem suas peculiaridades, o autista tem suas peculiaridades. Eu me aproximava, mas ele se retraía. E aí, aos poucos, eu também fui me afastando por não saber conviver. Então, assim, como foi essa experiência suas na sua escola na época? Eu fiz o segundo grau no colégio 2001. Era um colégio particular, né? Eu entrei em 80, mas eu tive a felicidade de estar numa sala em que, além de mim, que era pessoa com deficiência física, ter outro aluno com deficiência visual. E eu acho que essa experiência ela foi muito importante, porque até hoje eu trago os amigos daquela época. Para eles, como você diz, Miranda, foi um processo de aprendizado. Década de 80, a gente estava iniciando no mundo e no Brasil uma presença mais forte do movimento de pessoas com deficiência e principalmente as próprias pessoas com deficiência saindo às ruas e dizendo, olha, nós somos sujeitos políticos, nós queremos o direito de participar da vida, de falar, de dizer, porque até então a gente tenha um processo no mundo, no Brasil, que é muito movimento dos familiares, né? Numa perspectiva muito protetiva, numa perspectiva ainda muito, eu diria assim, de tutelar a pessoa com deficiência. Não é fácil para os familiares, né? Mas a partir da década de 80 a gente vive novos momentos, né? Inclusive, muitas mães se culpam. O que foi que eu fiz na gravidez? A culpa foi minha. Porque eu comi isso, porque eu bebi isso, o que foi que eu fiz, não sei o que. Muitas mães levam a culpa muito grande. Existe uma sustância para essas mães? Essa é uma grande questão, André. Essa culpa, eu acho que qualquer mãe, toda mãe carrega culpa. Né? E mãe de filhos com deficiência, seja ele autista ou não, carrega dentro de si a culpa. Aonde eu errei, é cobrada também pela sociedade, é cobrada da família, é cobrada pelo companheiro. Então tem essa questão da culpa, da moral muito forte. Né? Então, essas mães eu tenho uma atenção muito especial à mãe de autistas, porque o autismo foi a última deficiência a ser caracterizada como deficiência. Né? Ainda se tem muito pouco estudo, conhecimento. Então, essas mães é dedicação 24 horas. Né? São mães atípicas que muitas vezes não têm o direito de ir a um salão, não tem direito de ir a uma festa, porque essa criança nem familiar quer ficar com ela, como você disse, porque a qualquer momento pode entrar do ponto de vista emocional, né, em uma crise. É aquela velha pergunta, quem cuida de quem cuida? Do cuidador. Inclusive, lá em Cabedelo tem um projeto assim, quem cuida de quem cuida, que é do Dr. Jadson. Então, não sei se vocês conhecem o Dr. Jadson. Não. Tenho a oportunidade de conhecer o Dr. Jadson. Ele é também deficiente, ele passou por um processo de trauma. Jadson, conheço. Jadson, o Jadson, ele foi meu irmão de AJC. Pronto, foi Jadson, a gente fez um treinamento com ele, que assim, eu fiquei encantada com ele. E ele tem esse projeto para cuidar de quem cuida, justamente para isso, para atender mães, para atender pessoas que cuidam de quem tem algum tipo de deficiência, algum tipo de problema. Né? Mas eu acho que o poder público ainda é muito omisso. Né? O poder público precisa criar que a escola fique 24 horas com essas crianças, ao menos 2 turnos com essas crianças. Né? Porque hoje em Cabedelo, preciso dizer a realidade, tem 77 crianças que estão fazendo rodízio, 77 sem estar na escola, e 100 e poucas fazendo rodízio. Né? Elas não estão acessando o direito universal à educação que está na Constituição. A Constituição garante
é que elas estejam de forma integral, com sala de recursos, com todo o apoio. E é uma briga lá em Cabedelo. Por quê? É o transporte, é o cuidador, né? Fez um concurso que tem 500 aprovados, contratou 100, nós estamos numa guerra, já fizemos audiência pública até com o Tribunal de Contas, né? Vamos entrar na Justiça agora, está entrando o Ministério Público e o nosso mandato, vamos realizar uma audiência, porque se você recebe por essas crianças, isso aí é um dolo muito grande, né? Porque você está usurpando de um direito, ficando com o que não é seu. Essas crianças precisam e devem estar na escola, se possível, um expediente na sala de aula, outro expediente na sala de recursos, na reabilitação, entendeu? Então, Elisângela, essa é uma guerra que nós temos que comprar. Foi um curso... Tiveram 2 concursos em Cabedelo ou não? Foi um. Teve o primeiro? Não, foi um agora, em 2020. Sim. E o que acontece em Cabedelo? Mas agora há pouco teve uma contratação especial. Tá tendo essa contratação especial. Então essa contratação... ainda tá assim, a gente que é cuidador, a gente ainda não tem informação, porque nós somos os últimos a saber das coisas lá. É porque lá a gente fez uma ação junto ao Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, Guilherme, né? Lá. E a gente pediu para contratar, diante da situação, por excepcional interesse, mas dentro dos que fizeram concurso. Nós não queremos mãe em sala de aula. Né? Por que não queremos mãe? Muita gente diz assim, mas deputada, as mães lá são muito carentes. E eu fiquei muito orgulhosa das mães quando elas, lá no Tribunal de Contas, disseram, nós apoiamos a deputada, nós não queremos estar na sala de aula com nossos filhos, porque nós não fomos capacitados para isso. Nós não somos cuidadores. Uma sala de aula, uma mãe, uma criança com autismo, ele entra em conflito com outra mãe, a partir do momento que gerar qualquer coisa entre o aluno, a mãe vai se sentir ali para fazer a mediação. E não é esse o papel dela. E ela tem que estar no outro turno, ou trabalhando, ou realizando as atividades que ela achar necessária. O papel de mãe não é esse de estar com a criança acompanhando, porque isso ela já faz no dia a dia dela. E já é duro e penoso. Entendeu? A formação pedagógica foi exigida no seu concurso? Não foi exigida a formação pedagógica. Inclusive é algo que, assim, eu particularmente fui em busca de informações, fui em busca de estudar para poder lidar. Outras cuidadoras também fizeram o mesmo, porque, assim, não tivemos formação quando chegou. Tivemos um curso preparatório, uma coisa assim, muito básico, mas não preparou, de fato, para uma realidade o que deveria ter sido feito. Porque, assim, o cuidador, quando chega para cuidar de uma criança, a gente não só cuida, a gente cuida, a gente educa, a gente ensina, a gente trabalha, a gente ajuda, a gente trabalha com mediação. Quando você entra numa sala de aula, você tem que fazer o quê? Quando Tudo. Você chega na escola, você faz o quê com a criança? O que se tem, assim, a ideia é que você vai ficar colada com a criança. Só do lado da criança. Só do lado da criança. A criança vai beber água, você vai com ela. A criança vai no banheiro, você vai com ela. A criança vai comer, você vai com ela. A criança vai fazer tarefa, você vai com ela. Só que na realidade não é assim. Na realidade você vai para uma sala de... Pelo menos a minha, né? A minha realidade. Você vai para uma sala onde a criança às vezes não quer ficar dentro da sala. Então estão separando a criança da turma? Não foi isso que eu quis dizer. Sim. A criança, eu estou falando da criança. A criança muitas vezes não consegue ficar dentro da sala de aula. Então ela precisa sair, precisa voltar, precisa sair, precisa voltar. Porque depende da necessidade dela. Aí é algo dela. A criança, ela não é obrigada a ficar às 4 horas dentro da sala de aula, porque isso seria uma agressão a ela, a natureza dela. Entendeu? Mas durante o momento que ela está dentro da sala de aula, pode acontecer, como acontece, elas interagem uma com as outras. Então, muitas vezes acontecem pequenas discussões entre porque eu quero um lápis, porque não sei o que, uma pequena desavença. Uma pequena desavença. Quando desregula alguma coisa. Então, as outras crianças, às vezes, ficam... Quando acontece uma primeira vez,
Quando acontece a primeira vez, as outras crianças ficam assustadas, dependendo do nível, né, que acontece. Então, nós também trabalhamos com mediação, porque a gente tem que entrar com um trabalho psicológico de conversar com as outras crianças, de dizer, olha, isso está acontecendo por causa disso, disso e disso, ele precisa que vocês ajudem ele, porque isso e isso, ele quer ser amigo de vocês, mas ele não consegue. Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho psicológico, emocional, educativo. Realmente um trabalho assim gigantesco. E a gente precisa de um preparo muito grande, emocional, psicológico, tudo isso por fora, para poder a gente ter suporte de lidar com eles. E deveria ter muita formação. É algo que eu estou sempre batendo com a coordenadora lá da educação especial, né, da coordenadoria da pessoa com deficiência. É esse elemento de que ela tem um município, é um município rico, é um município que tem um orçamento que pode e deve promover cursos, né, promover formação para esses cuidadores, para os professores. Né, é algo muito novo. E nem diretor sabe direito como lidar, nem a equipe pedagógica, nem o professor na sala de aula, nem o cuidador. Isso aí é algo... Não, isso aí significa que nós temos que fazer esse aprendizado de forma conjunta, né, com toda a comunidade, inclusive com os coleguinhas, com os alunos. Agora, para isso, o município tem que promover formação, capacitação, né, que tem aos montes aí de forma muito qualificada. Saber o que é o autismo, né, até onde nós caminhamos, quais são os métodos para lidar com o espectro autista. Quando é uma criança, aí você diz, ele não necessariamente precisa ficar as 4 horas na sala de aula. Óbvio, porque ele é uma criança atípica. Isso vai dar capacidade cognitiva, emocional, da relação que ele passa a estabelecer com o professor, com o cuidador, com os demais colegas. Tem hora que ele entra do ponto de vista emocional numa crise, você tem que sair, tem que levar para uma sala só com ele, mostrar jogos, tentar focar a atenção dele noutra coisa. Então é todo um processo. E sem quebrar o vínculo com a sala de aula, né? Porque esse aluno, quando ele estiver nas possibilidades reais, ele vai voltar para aquela sala. Claro, sim, ele mesmo sente a necessidade. Sim. Olha, eu tenho lá conhecimento de várias crianças que elas choram, elas pedem a mãe, né? Eu conheço uma mãe que ela não tem, ela praticamente, ela não consegue nem escrever direito o nome dela. E o autista chega pedindo para ela ensinar, fazer as coisas para ele, entendeu? Arruma uma bolsa, ele é um dos que vai uma vez só na semana, mas ele arruma a bolsa, se prepara, se apronta. Como não tem aula, ele senta na mesa de casa e quer estudar. Ele vai uma vez por semana porque não tem cuidador? Porque não tem cuidador. E porque a gente precisa lá também organizar essa história do transporte de forma mais... Tem transporte, mas eu acho que é preciso ainda um choque de gestão que garanta que essas crianças cheguem na porta do carro e levem. Vale salientar, Cida, que o gestor ele alega falta de recursos para reorganizar esse currículo escolar dos cuidadores, né? Integrar a necessidade básica da cidade, a quantidade de crianças, cada criança tem um cuidador específico, então ele alega falta de recursos. Mas agora nós tivemos a surpresa de um aumento de mais de 60% dos próprios salários. Em uma cidade rica que tem mais de 55 milhões mensais em recurso, que fez um empréstimo mês passado. Então, assim, é um desequilíbrio total, a educação, ela está sendo mostrada de uma forma mascarada. Os vídeos são lindos, o marketing é maravilhoso, mas a tabela nutricional que está na parede da escola, ela não é servida devidamente. Então, os professores podem constatar isso, podem declarar isso publicamente,
porque isso é público. As mães sabem, os filhos denunciam em casa, mas muitas vezes as pessoas silenciam por medo de retaliação. Então, assim, é bem importante a questão que você falou da consciência dos seus deveres de cidadão e cidadão. Então, essas mães, elas precisam aprender que elas não estão pedindo um favor às entidades públicas. Elas estão exigindo um direito. Então, tanto elas quanto os filhos delas estão resguardados pela Constituição e têm esse direito. O governo municipal não está conseguindo suprir esse direito, elas têm pleno dever de requisitar esse direito legalmente, através de protestos, através da iniciativa pública, com um deputado, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com todos esses órgãos juntos que possam ampará-la e ajudá-las a abrir esses caminhos e a melhorar a educação inclusiva na cidade. Então, agora, André, nós temos o compromisso da Prefeitura, do setor jurídico, de que, inclusive, nós fizemos um documento, foi assinado por eles, pelo Ministério Público, por nós, ao Tribunal de Contas. Nós estamos no ano eleitoral, aí dificulta a contratação, mas era exatamente para o tribunal ver se autorizava. O tribunal deu um parecer que acabou dizendo que era uma coisa da gestão, a má gestão, por sua vez, diz que precisa estar acobertada juridicamente, eu até entendo, por isso que nós estamos entrando com uma ação pública, com o Ministério Público também, na Justiça, pedindo um mandato para que seja chamado algo em torno de 150 novos cuidadores, dentro do concurso. Porque o que a Prefeitura alega muito é que fez um concurso, mas muita gente está desistindo. E eu digo que desiste, na maioria das vezes, porque não teve a formação, não tem as condições adequadas. Muitas vezes um cuidador está cuidando de 3 crianças, com níveis diferenciados, tem uma série de questões. O que a gente quer é ajudar, contribuir como presidente da Comissão de Educação para a gente resolver essa questão. Na verdade, Cida, essa questão do cuidador, o problema ocorreu desde o edital. O edital, quando a gente fez a inscrição, estava lá 30 horas. Não, pode falar. E depois, ele lançou o último edital retificando, ficou 40 horas. Aí todo mundo assumiu, belezinha, 40 horas. Quando a gente chegou lá para trabalhar, sem condições emocionais, sem condições psicológicas, a estrutura da escola sem acessibilidade, aliás, sem ter uma realidade inclusiva. E os próprios cuidadores, como é que eu vou dizer uma palavra, quando a gente chegava lá em qualquer canto, não, eu sou cuidador, nós, a maioria, fomos meio que rejeitados. O pessoal olhava meio torto assim. Quem era o pessoal? Os professores? Não os professores. Eu digo assim, sabe, eu acho que foi é fogo, né? É fogo. Foi quando eu fui na administração, que me perguntaram lá, você passou no concurso, pra quê? Aí quando eu falei pra cuidador, aí... Eu acho, pelo que eu pude observar lá, porque os aprovados, os cuidadores aprovados, tem muita gente, advogada, assistente social, de várias profissões. Uhum. Então, para eles, cuidadores não era alguém com nível superior. Com nível, com conhecimento de fazer alguma coisa, de questionar. Aí, assim, há um questionamento. Fez o concurso, mas não quer ser cuidador. Eu acho que a própria gestão não entende o que é ser cuidador. E o que a gente quer é justamente ter uma condição adequada de trabalho. Porque eu acho que cuidador tem que ter nível superior, sim, viu? Eu concordo também. Quais são os direitos que vocês têm hoje? Direito? Vocês recebem o que da prefeitura? Só o salário base? A gente recebe o salário base e tem um auxílio de alimentação que, assim, só.
Certo. Só. Não recebe transporte. Não recebemos transporte, não temos auxílio em insalubridade, não temos mais nada. Mais nada, é só isso. E assim, muitas vezes, a realidade do cuidador, dependendo do nível... Tem cuidadora que apanha da criança. Que Existe um sindicato? Vocês estão sindicalizados? Não, nós não temos sindicato, a gente ia conseguir apoio com o pessoal. Aí assim, essa parte eu não me envolvi tanto, sabe? Eu preferi ficar de fora, então outras meninas, elas têm mais envolvimento com essa parte aí. Mas assim, a gente não tem sindicato, não tem... Queríamos a questão do PCCR, a gente está lutando para ser inclusos no PCCR do profissional de educação, que a gente não está, e que é um direito nosso, já que somos profissionais de educação. Vocês precisam se organizar para serem incluídos dentro do sindicato, que é sindicato que não é de processo, sindicato dos trabalhadores da educação, que inclui vocês, porque vocês estão na educação, fizeram concurso. Houve algum entendimento assim, sabe, Cida? Que tipo, como a gente está chegando agora, é uma função nova, é um cargo novo, deu a entender que eles, assim, corram, façam de vocês, entendeu? Vocês já tiveram uma conversa... Fica isso nas entrelinhas. Já tiveram uma conversa da classe com o sindicato? Já houve essas conversas. Eu não fui, não presenciei, mas outras meninas foram, então elas repassam. Aqui eu estou dando bem por cima, mas existem essas conversas, existem essas entrelinhas assim, que ficam todas... Eu tenho muito interesse de ter uma reunião, convocar uma plenária, alguma coisa com os cuidadores. Eu tenho, assim, esse desejo e essa vontade. Vamos marcar, porque vamos organizar isso aí, porque eu tenho trabalhado com as mães, mas eu quero muito essa conversa com os cuidadores. Eu própria sou professora, presido uma comissão de educação, acho mais do que justo que vocês se integrem à equipe da comunidade escolar. O sindicato precisa representar vocês. É uma profissão extremamente importante, porque a presença de vocês garante o quê? Que essas crianças, elas não estejam sendo colocadas, ou que diria assim, alojadas na escola, porque não é o que nós queremos. Nós queremos as crianças nas escolas, mas as crianças fazendo atividades, vocês podendo compartilhar, socializar. Eu costumo dizer que o cuidador é aquele profissional que ele precisa estar em agregação. Por quê? Vocês trabalham numa escola. Qual é a tua escola? Altimar. Altimar. Aí tem outra escola no Renascer, com crianças autistas, do espectro autista. Você não sabe o que está ocorrendo lá. E é importante que vocês se agreguem para a sua experiência, dizer, olha, eu tenho crianças que estão fazendo o livro, mas eu tenho crianças que não conseguiram avançar, eu tenho crianças que ainda não conseguem ficar na sala. Trocar opinião, trocar ideias, trocar experiência. Por isso que é importante a formação, né? A formação é parte disso. É parte disso. Teve uma das formações que a gente participou, no final teve essa culminância, que foi muito, muito, muito rico pra gente. Foi onde a gente compartilhou, naquele primeiro ano, nossas experiências. E assim, foi muito rico ver o trabalho das meninas. Tem cada trabalho lindo que a gente se apaixona. A gente se apaixona, é uma paixão mesmo que a gente desenvolve, que a gente cria, de repente assim, esse vínculo, né? Esse vínculo eu acho importantíssimo. É tudo que uma criança autista precisa. É alguém que ela possa confiar, acreditar, que ela possa se sentir amparada, né? Que ela protegida. Então, esse vínculo é mais do que qualquer coisa, porque é um vínculo afetivo. A criança cria uma relação familiar com o cuidador. Vamos dar uma pausa para passar um videozinho bem rápido para vocês, de 1 minuto, do nosso coletivo, Coletivo Cabedelo Forte. É um coletivo político-social da cidade de Cabedelo. Temos vários trabalhos, várias lutas. Quem puder, vai lá no @ do coletivo, @coletivo Cabedelo Forte. Segue o coletivo, dá o teu like. Estamos
no primeiro episódio do podcast Andréa Miranda com Elas, com a deputada Cida Ramos, com a cuidadora Elisângela Barbosa. Estamos no primeiro bloco, iremos encerrar daqui a pouquinho. Não sai, não vai embora. Dá o teu like, segue o nosso podcast, faz a tua inscrição e nos ajuda aí com a divulgação. O Cabedelo Forte tem um papel fundamental para uma verdadeira revolução social. É um instrumento de luta e em defesa da cidadania. Só a luta coletiva pode trazer os direitos aos trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Cabedelo. Ser cabedelo forte é ser resistência, lutar por dignidade e respeito. É não se calar diante das ameaças e perseguições daqueles que nós denunciamos. É praticar ações que amenizam as desigualdades sociais. Sou Andréa Miranda, eu sou Cabedelo Forte. Eu sou Diego Hipster. Sou o professor Wilton Fernandes, sou Cabedelo Forte. Meu nome é Renale de Carvalho. Edilson Limeira, do Inteligência na Favela Oficial. Sou Marcos Patrício, um dos fundadores do coletivo Cabedelo Forte. A todos e todas, todos, a vocês que estão chegando agora, que vão compartilhar conosco desse momento especial. Estamos falando sobre um tema importantíssimo, sobre a perspectiva da mulher, sobre a deficiência e estamos no nosso segundo bloco com a deputada Cida Ramos e a cuidadora Elisângela Barbosa. Vamos falar um pouquinho agora, Cida, sobre acessibilidade. Como estão as nossas escolas, como estão os nossos cinemas, o nosso teatro, a nossa cidade, o nosso estado em relação à acessibilidade. A gente sabe que alguns ônibus estão adaptados, mas como a gente vê também em algumas reportagens sobre o tema, as pessoas reclamando que os elevadores não funcionam, que as calçadas estão irregulares. Então, assim, o que o poder público pode fazer a respeito disso e o que as pessoas deficientes podem fazer para requerer isso com mais ênfase, entendeu? Para mostrar essa necessidade, porque todo mundo está vendo, todo mundo sabe que é necessário, mas por que não se faz? A acessibilidade é uma política pública, né? Tem marco legal, tem diversas leis que garantem esse direito. É o direito de ir e vir de qualquer pessoa, não apenas da pessoa com deficiência. A acessibilidade deveria ser a principal preocupação de um município, de um território. O que é que significa? Significa dizer que um território, uma cidade, ela é de todos. Se ela é da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, então ela tem que estar preparada para que um idoso possa andar com segurança numa calçada regular, ele possa atravessar uma rua, né, no tempo dele, que é um tempo diferente de um jovem, né, que uma pessoa, um cadeirante, um deficiente visual, um deficiente auditivo, um autista, ele possa viver plenamente o ir e vir dessa cidade. Infelizmente, na Paraíba, nós ainda temos realidades muito duras. Em Cabedelo, que é uma cidade, eu digo, difícil da acessibilidade, eu vejo que já tem avanços com as praias, né? Algumas coisas foram construídas, mas eu vejo Jacaré, vejo Vila Feliz, vejo Renascer, que é diferente do centro, porque Cabedelo tem várias realidades num único município.
né? Você vai em Intermares é uma coisa, adentra um pouco de Intermares já é outra coisa. Renascer, Vila Feliz, Salinas é outra realidade. Para a pessoa com deficiência é um desastre, né? A questão do transporte público, aqui em João Pessoa, gente, de cada 10 plataformas, uma funciona. Eu digo porque eu fui fazer esse teste nos pontos de ônibus, entendeu? Então, o ir e vir da pessoa com deficiência especificamente, todos os dias é tolhido, é burlado, né? É desrespeitado, né? A acessibilidade, ela também não é só o ir e vir, ela é atitudinal, né? Ela é no comportamento das pessoas. Então, nós precisamos, para ter acessibilidade, mexer na cultura do poder público, porque eu costumo dizer que a deficiência não limita, né? Ela não incapacita ninguém. Eu sou limitada quando uma calçada não me permite andar com a muleta, quando o sinal não está sonoro adaptado para um deficiente auditivo, para a calçada para um deficiente visual. Então, quem põe o limite é o poder público, que deveria governar para todos. Entendeu? Observe essa orla maravilhosa que a gente tem. É verdade. E por que não é feita para todos? Qualquer show, nós temos uma lei, né, que a gente está cobrando muito de Cabedelo, João Pessoa, Cajazeiras, Campina, em todo canto, que é a lei do intérprete para o deficiente visual, para o surdo, né? Ele tem direito a usufruir, porque está tudo na Constituição, que é a carta lá que diz como a gente deve se comportar. Por que ele não pode ter direito à cultura, a assistir os espetáculos? Porque não tem um intérprete. Aí um município não pode pagar um intérprete. Uma empresa que faz um show tão caro não pode contratar 2, 3 intérpretes. Isso é a maior desrespeito e mexe na dignidade humana, que diz respeito aos direitos humanos de qualquer cidadão. Em Cabedelo, em relação, como você mesmo falou, a acessibilidade, nós temos um avanço na acessibilidade em relação à cultura, um camarote específico para os cadeirantes, para os surdos, com intérprete, nos shows e nas festas populares. Como você mesmo falou, as passarelas também são um grande avanço, porém, poucas pessoas têm acesso às passarelas, aos shows. Eu diria assim, as pessoas mais abastadas têm esse acesso, aquelas pessoas que têm um carro e que podem se locomover até esses locais. Porque hoje nós temos uma BR que é um muro divisor naquela cidade, que impede, inclusive, até as pessoas de atravessá-la normalmente. Então, nós temos um bairro como Jacaré, que não tem transporte suficiente. O transporte hoje retornou, depois de uma luta grande, ele retornou, e retornou limitado a um certo horário. Então, você tem que, como trabalhador, como pessoa com deficiência, como mãe de uma pessoa com deficiência, se a mãe precisar levar um filho no médico, ela vai sofrer. Se ela não tiver com dinheiro, ela vai sofrer em relação ao transporte público, porque a ambulância não chega. Quando se solicita uma ambulância no hospital, eles remetem ao SAMU, dependendo do local. A cidade é cortada por uma BR. Então, se você estiver nas imediações da BR, a ambulância de Cabedelo não vai. E é remetido o acidente ao SAMU. E o SAMU, por estar em Cabedelo, não quer atender e diz que Cabedelo tem um atendimento. Então, assim, já vi vários casos naquela BR de pessoas passarem mais de 2 horas sem um atendimento por falta de comprometimento público dessas pessoas, da saúde também. Então, imagine um cadeirante atravessar essa BR para ir à praia, né? A gente tem rampa. Isso aí A gente tem rampa, mas como fazer, né? Como fazer se até as pessoas de carro têm dificuldade de atravessar essa BR?
porque os acidentes são enormes, com animais, com carro, com moto. A BR está totalmente sem sinalização e desestruturada. Em relação à acessibilidade também, nós tivemos uma luta durante toda a gestão, essa gestão, para que fossem feitas paradas de ônibus. E aí agora estão sendo feitas as paradas de ônibus, totalmente sem projeto e sem um estudo de local, um estudo de acessibilidade. Uma das paradas de ônibus, para a minha surpresa, quando eu passei em frente à escola, lá no Poço, na Praia do Poço, o acesso à praia mesmo do Poço, uma das paradas de ônibus foi construída na calçada da escola. Na calçada da escola, tomando 100% do espaço da calçada, na lateral do portão principal da escola. Então, como é que o aluno cadeirante vai sair dessa escola? Vale salientar que a pista que passa na frente não tem acostamento. Então, os alunos, eles vão sair daquela escola, eles não vão ter como ir pela calçada, eles vão ter que ir para a rua. Eles vão pegar o ônibus na rua, o cadeirante ele não vai ter como ir para o lado direito, que é o lado da parada de ônibus. Totalmente sem um estudo de viabilidade aquela parada de ônibus. Então, assim, este foi o caso que eu vi. Fora os outros casos que eu ainda não tive a oportunidade de fiscalizar. Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação social com o todo, com todas as pessoas, como já dissemos, constitucionalmente, todos os cidadãos e cidadãs têm os mesmos direitos. Então, estamos tendo grandes progressos, mas ainda falta muito, Eu tenho uma dúvida. Falta muito e eu tenho certeza que você pode cumprir um papel fundamental nesse processo, Elisângela, você também. Eu acho que o importante é a gente se unir, a gente querer fazer as coisas. Poder público, eu digo assim, mandato, qual o sentido de você ter um mandato se não for para alterar a vida das pessoas? Alguém vai votar de 4 em 4 anos, fica até no sol, numa fila, acreditando que aquele candidato que ela escolhe pode fazer alguma coisa pela cidade, por ela, pela família, pelos amigos, enfim, pela coletividade. Aí não faz, entendeu? Então, cabe a gente começar a conversar com as pessoas, organizar as pessoas e dizer, 4 em 4 anos é época de avaliação, inclusive minha como deputada. Tem que avaliar, tem que dizer serve, não serve, contribuiu com isso, não contribuiu, porque política é para mudar a vida das pessoas. É invenção humana para alterar as coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre família na escola, a gente sabe que existe uma intolerância ainda por falta de conhecimento, por falta de sororidade até, com as mães, de outras famílias, de outras crianças que têm o seu acesso normal à escola e aos aparelhos escolares. Então, como estão as formações pedagógicas com esses pais nas reuniões? Existe esse tipo de esclarecimento, de trabalho com os pais das crianças, no geral? Existe. Agora sim, o que eu vejo é que existe muita omissão também por parte das famílias. Mas a realidade que eu vivo lá na escola, esse ano a escola, a direção, até tá de parabéns à direção, eles inovaram. Eles informaram a família que ia haver a reunião pedagógica na igreja do bairro. E assim, foi uma surpresa que foi muito mais do que eu esperava. Por quê? Porque geralmente iam poucos pais para as reuniões. Eles convidavam os pais e poucos pais iam para a reunião presencial na escola. Então eles fizeram essa diferença. Mas teve cunho religioso? Não teve cunho religioso. Eles solicitaram à igreja o espaço e apenas o espaço. Mas você acha que todos os pais foram? Não. De todas as religiões? Não. Porque assim, não foi uma questão religiosa. Foi apenas a utilização do espaço para haver essa reunião pedagógica. Mas por que na igreja? Porque a igreja era o local mais próximo das pessoas. A escola, eu acho que a igreja foi para o bairro,
entendeu? Porque assim, tinha que ser um local coberto. Eu não sei qual é a realidade exata de lá do bairro, da realidade das crianças que eles atendem, mas os diretores, eles foram no bairro, conversaram com o pessoal da igreja e levaram esses pais para lá. E houve um retorno muito grande, assim, como tudo acontece boca a boca, e ficaram ansiosos para ter os próximos. E é importante também dizer que tem muitos diretores que às vezes tiram até do bolso para garantir que uma reunião se realize, para garantir que não falte alguma coisa na escola. Diretores a gente tem que ser justo também. Né? Existe uma professores, situação... diretores. Eu vejo um esforço grande da comunidade escolar no sentido de fazer as coisas andarem. Existe, sim. Agora, certamente também existem pais que acham que os filhos de outros pais com espectro autista atrapalham, né? Porque eu já escutei isso. Isso também é um processo de aprendizado, de conhecimento, da escola também convencer, né? É cultural também esse processo. Ainda não chegou nenhuma mãe para mim assim, do outro lado, com esse questionamento, mas se chegar, eu vou ter que conversar com ela e explicar toda a situação. Agora sim, existe uma vontade muito grande da escola aprender, mas existe também uma barreira muito grande. Por exemplo, voltando nessa questão um pouco dessas formações, formações. Uma vez eu questionei ao diretor se as formações que os professores faziam tinham algum cunho inclusivo, se falava-se alguma coisa de inclusão. E ele disse que não sabia, porque ele não participava das formações, né? No momento ele não participava das formações. Aí eu fiquei com esse questionamento e eu não tinha que questionar isso. Como eu não sou professora, e também eu não fui questionar nenhum professor, porque eu fiquei no meu quadradinho, né? Fiquei na minha. Mas eu fiquei com isso. Houve uma formação para professor voltada para a inclusão, devido ao Dia do Autismo. E uma professora chegou para mim, ela estava muito triste. Porque assim, ela entende que precisa, mas ao mesmo tempo o poder público não oferece suporte. Existe essa demanda e essa necessidade, porque não tem o suporte. Não tem o suporte de uma formação adequada, não tem o suporte do professor poder exercer um trabalho realmente adequado. É uma sala superlotada, 30, 40 alunos. É uma sala sem estrutura, muitas vezes, professor sem estrutura. É uma cobrança excessiva de ter que fazer 10 páginas de um livro, ter que fazer isso, aquilo, outro, ter que preencher não sei o quê. Então, o professor, ele é humano, ele não é uma máquina, ele não consegue dar conta de 30 alunos numa sala de aula atenciosamente do jeito que deveria ser. Então, existe essa necessidade por parte dos professores, de haver formações, sim, voltadas para a inclusão, haver uma formação voltada para a inclusão para a gestão poder saber lidar melhor com isso, haver formações voltadas para os pais poder também, né, saber que existem alunos atípicos, que existe essa interação toda. Então, é todo um processo, uma cadeia enorme que precisa ser... É porque esse professor, ele é colocado numa sala de aula. E aí colocam os cuidadores e dizem, olha, os autistas, as pessoas com vocês. Né? A minha obrigação é o conteúdo. Esse professor também, ele é sobrecarregado. Porque na sala não tem só o autista. Na sala tem a criança que vive abandono, né? Que vive abuso, muitas vezes. Né? Maus tratos por parte da família. Situação de violência, trabalho infantil, né? É a criança, é o adolescente que engravidou a menina ou que a menina engravidou, né? É a família que não tem o pai, a mãe está com tal problema, enfim, o professor ele tem que lidar com muitas realidades. É muito difícil para um professor que tem que dar o conteúdo, cumprir com essa carga pedagógica e você observar aquela criança que é autista, aquele que está com problema de violência doméstica em casa, aquele que está
adentrando em outras realidades difíceis no bairro, né? Então, é muita coisa num município que a gente pode dizer que ainda a violência e o tráfico é muito, muito difícil, muito complicado. Nós sabemos que hoje, né, a carreira, a ementa pedagógica, ela já tem uma disciplina específica para os professores aprenderem sobre as pessoas com deficiência, mas é apenas uma disciplina. E uma disciplina não ensina um dia a dia tão rico de contrastes, né? Tão rico de contrastes. Então, assim, a formação específica para cuidador e para professor é muito importante. Eu tenho relato de uma professora que ela ensina há anos no município de Cabedelo e ela nunca recebeu uma formação para lidar com pessoas com deficiência. Nunca recebeu uma formação. Então, assim, é muito difícil. A gente sabe que é uma sobrecarga enorme sobre esses professores e esses cuidadores. Não existe um cuidado pedagógico e nem um cuidado emocional, porque isso também envolve o equilíbrio emocional dessas pessoas, desses profissionais. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a mulher. A mulher. Nós demos uma pincelada no início. Falamos um pouco sobre a sobrecarga e do cuidado da mulher com os filhos com deficiência. Quando a gente estava vindo para cá, eu convidei umas mães, né? E essas mães, elas tiveram algumas dificuldades e tal com os filhos, porque foi um pouco de última hora. Mas uma em específico, ela estaria aqui conosco até mais ou menos 5 horas da tarde. E aí ela me ligou e cancelando porque o filho dela, autista, chegou em casa e chegou muito estressado. Então ela já previa isso, porque ela disse, tem dias que ele chega bem e eu consigo deixar ele com minha mãe. E tem dias que ele chega muito estressado e só eu consigo cuidar dele. Então, assim, quando eu era adolescente, eu tive 2 filhos e me separei muito jovem ainda. E eu queria falar sobre a importância da rede de cuidados, da rede de apoio. A rede de apoio. Então, assim, o meu ex-marido praticamente abandonou, né? Abandonou o cuidado com os filhos, financeiro e tal. Então, eu tive que me desdobrar em estudar, porque eu prezava muito pelo meu estudo e eu não queria abandonar de jeito nenhum o meu estudo, e trabalhar, porque eu precisava manter aquelas 2 pessoas e eu não me via voltando para a casa dos meus pais. Então, eu tive que me virar nos 30. Então, assim, quando essa mãe falou para mim, eu tive que deixar o meu trabalho de 6 anos, que eu gostava tanto desse trabalho, eu tive que deixar esse trabalho de 6 anos, porque as pessoas não estavam mais conseguindo cuidar dele como eu cuidava. Não conseguiam dar atenção a ele como eu dava. E ele não estava mais conseguindo conviver com outras pessoas. Então, eu tive que abrir mão na minha vida por ele. Quão importante é essa inclusão escolar? Porque na inclusão escolar, o aluno com deficiência, socializando, ele vai conseguir crescer, né, na convivência com outras pessoas. E a importância também da rede de cuidados, porque muitas mães de aluno, muitas avós, no caso, né, muitas avós, não conseguem ter a maturidade ainda, a compreensão da necessidade dessas mães. E elas acham que por ficar com o filho, para a mãe, algumas ainda, ir trabalhar, já cessou a obrigação dela como avó. Então, aquela mãe acaba vivenciando uma sobrecarga de vida apenas para o filho, de dedicação total. E isso adoece, porque essa mãe ela não vai numa festa, ela não vai numa praia, ela não vai no salão de beleza, como a Cida falou no início. E isso adoece muito. Então, é por isso que é tão necessário que o ambiente familiar também compreenda a necessidade desse apoio e aprender também essa convivência. Então, assim, o Estado, ele se preocupa na educação,
ele se preocupa na convivência, na acessibilidade, mas quem se preocupa com a família? Quem se preocupa com a família? Então, a gente precisa entender isso. Até as igrejas, elas são exclusivas, porque hoje algumas igrejas, elas têm salinhas para crianças especiais. Então, essas salinhas colocam essas crianças lá, por quê? Porque muitas pessoas dentro da igreja, quando estão no culto ou na missa, se incomodam com o comportamento daquela criança. E isso fere muitas mães também, porque as mães já vão na igreja para desaguar aquele cansaço que elas têm. Então, quando elas chegam na igreja e elas têm que ainda passar por um momento de salinha de exclusão, aquilo ali é bem complicado para o coração daquela mãe, entendeu? Então, assim, precisamos como sociedade, precisamos como cidadãos, como cidadãs, como religiosos e religiosas, olhar para esse mundo com mais empatia, com mais cuidado, com mais amor no coração. A palavra é amor, porque quando a gente se preocupa com o outro ao nosso redor vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano, de uma maneira equilibrada. A gente preza tanto por um meio ambiente equilibrado, mas o nosso ambiente social é totalmente desequilibrado, Eu não me retiro disso, assim, eu tive que aprender muito, muito, e abnegar muito do que eu tinha de carregado, de passado, de vida nas minhas costas, para poder chegar a um entendimento. Mas se todas as pessoas procurarem um caminho para adquirir esse conhecimento, o mundo vai ser um pouquinho melhor. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Cida, para a gente se despedir de vocês. Estamos aqui há quase 1h30. O tempo passou um pouquinho rápido. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Andréa Miranda com Elas. Foi uma conversa muito agradável. Teremos outros bate-papos sobre outros temas. Muito obrigada, Cida, por estar aqui presente conosco. Pode deixar a sua mensagem. Eu fico muito feliz, André. Você toca em algo fundamental. Rede de apoio. Nós, mulheres, o nosso tempo, a nossa jornada, quando a gente vai para o público, a gente sai do privado, é obrigada a ir trabalhar, a gente vai viver a vida da cidade, é muito pesado para a gente. Você ser presidente de um partido, participar de uma associação, participar de um grupo de mães, é tudo pesado, porque não sobra tempo. Você chega, você tem que cuidar da casa, você tem que dar o teu cuidado com a criança, com os parentes mais próximos, você tem que se preocupar que a comida esteja na mesa, porque nós mulheres, mais do que qualquer um, sofremos quando falta a comida, quando um filho está com febre e a gente não tem 30, 40 reais para levar uma UPA, quando o transporte falha, quando o exame no PSF não sai. Então, essa rede de apoio, ela é fundamental, porque nós sentimos mais do que qualquer um. Então, garantir à mulher que ela tenha cozinha comunitária no bairro, que ela possa chegar e ter uma janta pronta, depois de um dia de trabalho, muitas vezes numa casa de família, como diarista, num comércio precarizado, ela chegar e saber que o filho ficou um expediente na escola, o outro numa sala de recurso, ou mesmo o filho que não tem autismo, ele ficou o dia todo protegido na escola com uma boa alimentação, é fundamental. Essa mulher, ela precisa a cozinha comunitária, a lavanderia comunitária, ela precisa que o poder público, a sociedade entenda que a tarefa dela precisa ser compartilhada com a coletividade. Por isso que eu acho tão importante as políticas públicas para as mulheres. E dizer que muitas dessas mães, elas precisam também, a gente precisa avançar no estado da Paraíba, nas políticas de assistência, de saúde, para garantir que esses, hoje crianças, adolescentes,
do espectro autista ou qualquer tipo de deficiência, quando a mãe ou o pai se vai, como fica? Quando eles com 20 e poucos anos. Nós precisamos avançar em residências inclusivas, né, que são residências, casas onde essas crianças vão passar a morar com outras pessoas. E o Estado precisa garantir esse apoio, esse amparo. Agora, né? na pandemia, nós vimos essa necessidade, né? As famílias que perderam por completo o seu apoio, né? Pai e mãe. Por isso foi tão importante, a gente elaborou aqui e acabou sendo referência para o Brasil inteiro, de um auxílio para os órfãos da Covid. Como é importante a gente ter um também para as crianças vítimas de feminicídio, as mães foram vítimas de feminicídio, os órfãos que estão surgindo, né, com essa violência doméstica. Então tem muita coisa a ser feita. A política é o espaço da gente realizar, né? Basta que a gente se organize, escolha devidamente e a gente possa fazer avançar a sociedade. Estou feliz de ter participado com vocês, aprendido. Quero muito estreitar esses vínculos e torço muito para que a gente possa construir dias melhores. Se Deus quiser. Obrigada. Elisângela Barbosa. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui imensamente. Aprendi muito também, foi realmente uma honra. E concluindo, né, existe uma lacuna muito grande com esse apoio à rede feminina, principalmente às mães. Tem uma questão, assim, elas se ajudam muito, elas têm grupos, elas se ajudam, mas ainda assim ainda falta. Uma questão que fica batendo muito forte em mim é a questão do BPC, das crianças. A criança que tem direito, a mãe não pode trabalhar. Então, isso para mim é um absurdo, porque não faz sentido. Não, mas pode. Pode trabalhar. Não, mas assim, ela não pode trabalhar com carteira assinada. Pode. Porque tem que ter tem um teto. Tem um teto, um quarto do salário mínimo. Pronto, porque tem umas que conseguiram judicialmente, entendeu? Tem outras que chegou para mim e dizem, eu não posso deixar de trabalhar, eu não consegui o BPC dela ainda. Até o Bolsa Família hoje você pode trabalhar, entendeu? Depende da quantidade de pessoas que tem na casa, existe um cálculo, entendeu? Então, assim, um exemplo, eu acho que é 400 e poucos reais por pessoa na casa, entendeu? Então, até 2 salários mínimos, dependendo da quantidade de pessoas, ela pode receber, entendeu? Mas pode, tem que dar uma analisada. Inclusive, sobre isso, só uma partezinha, a gente está fazendo nas comunidades, a partir de agora, do mês de maio, uma banquinha jurídica. Essa banquinha jurídica vai andar todas as praças da cidade de Cabedelo, principalmente no lado da periferia, que é o lado do rio, Vamos fazer essa banquinha jurídica do Salinas e Ribamar, a Praia de Miramar, nas praças, levando o conhecimento, tirando as dúvidas jurídicas dessas pessoas, regularizando o cadastro do BPC, regularizando o cadastro do Bolsa Família, cadastrando essas mulheres no auxílio absorvente. Muitas delas não sabem como pegar esses absorventes e como chegar até. E não é uma coisa difícil. Então, nós estamos disponibilizando essa banquinha jurídica, vamos divulgar no Insta do coletivo Cabedelo Forte. Fiquem atentos que no mês de maio começa esse projeto, certo? Não, então eu agradeço muito a oportunidade e vamos à luta, né, para conquistar mais espaço, conquistar os direitos das mulheres, os direitos das crianças, da população em geral, né, dos LGBTQIA+, enfim, todos os que precisam de apoio, que precisam de carinho, atenção, empatia, e a palavra principal é amor. É amor. Eu queria revelar uma coisa também, assim, que foi muito caro para mim chegar até aqui. Eu agora, já depois de adulta, eu descobri, através de uma pessoa da família tentando ajudar e tal, eu descobri que eu tenho TDAH. Eu indo no médico com essa pessoa. Então, para mim foi bem difícil, assim, porque eu comecei a entender o meu passado.
Eu comecei a entender por que eu fiz 4 cursos superiores e nada me agradava. E eu comecei a entender muita coisa da minha vida. Então, assim, pegar 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sou do Greenpeace, eu sou do Coletivo Cabedelo Forte, eu sou presidente de um partido, eu sou empresária, eu terminei direito, eu não sei o que. Então, assim, eu comecei a entender a minha cabeça, o meu mundo, entendeu? Que loucura era essa? E aí, quando eu fui no médico para acompanhar uma pessoa, o médico falando e eu me vendo. Né? O médico falando e eu me vendo. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho isso. E aí eu fui marcar uma consulta e ele disse assim, realmente, assim, você precisa fazer, né, com o neuropedagogo e você precisa de um laudo, né, só para constar, mas realmente você tem todas as características do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, para mim foi como assim, se abrisse uma nova perspectiva de aprendizado. Porque eu agora estou sabendo lidar com as minhas próprias limitações. Eu estou sabendo lidar com o meu sono, eu estou sabendo por que eu não tenho o sono de tal hora a tal hora, porque eu acordo tantas vezes durante a noite, porque eu consigo lidar com tantas informações, porque da minha ansiedade antes de falar, todos os momentos antes de falar. Ontem na Assembleia, quando eu decidi falar, que eu só decidi falar já no final de me inscrever, quando eu decidi falar, eu estava tremendo. A moça que estava do meu lado disse, você está bem? Eu disse, não, eu estou com frio. Porque eu não queria aceitar, mas era a ansiedade. Então, eu já aprendi a lidar com isso. Eu respiro, conto a numeração ao contrário, de 5 a 1 ao contrário, me reequilibro e enfrento. O que antes eu tinha muita dificuldade de fazer, que era enfrentar esse momento. Então, assim, estou aprendendo a lidar comigo mesmo e com a minha deficiência. E está lidando maravilhosamente bem. Obrigada. Parabéns ao seu autoconhecimento, né? Que é muito importante a gente ter essa oportunidade de se autoconhecer. Porque muitas vezes acontece da gente não se entender e exige que o outro entenda a gente, né? Quantas vezes a gente... porque você não me entende, mas quantas vezes a gente realmente se entende, se conhece, se sabe, né? Isso é importante, a gente... E ter essa coragem de dizer, de enfrentar, de buscar, né? Muito importante. Obrigada, gente. Infelizmente tivemos um problema técnico e precisamos fazer essa live, esse podcast, videocast gravado, mas vocês não vão perder nenhum flash, está tudo registradinho aí para vocês. E o próximo podcast está previsto para ser a Major Viviane, comandante-geral do Batalhão da Polícia Militar de Cabedelo, e a professora, doutoranda e antropóloga Renale de Carvalho. Não percam, daqui a 15 dias, na quarta-feira, teremos um novo episódio, falaremos sobre a violência contra a mulher e as carreiras. Obrigada, boa noite Cida, boa noite Elisângela. Até mais!